mostra as ações voltadas para a segunda. Gostei do ambulatório da segunda vítima, achei bacana isso, bem bacana mesmo. Acho que agora, para a gente finalizar, a Ingrid, que é a nossa psicóloga que trabalha lá no departamento pessoal, vai trazer um pouquinho do que é feito lá. Não vou dar spoiler, eu vou deixar para Ingrid, eu vou compartilhar aqui, tá? Vivi? Oi, tu tá me ouvindo? Você pode compartilhar já? Vou compartilhar. Daqui a pouquinho você pode... Vamos parar só um pouquinho, só para... Eu peço para você no final, pode ser? Pode ser, esse aqui manda. Pra gente não estragar a surpresa. Ah, tá bom. Gente, boa noite. Obrigada, Vivi, pelo convite, o CEP. Eu fico muito feliz em estar aqui com profissionais como a Milena, como o André. Acho que assim, a fala de André não tem como desvincular com as questões aí emocionais, psicológicas, de segurança emocional dos nossos colaboradores, dos nossos profissionais, né? Então, até já depois que acabar aqui, André, vou até querer trocar algumas figurinhas, né? Ler um pouquinho dos artigos, também conhecer um pouco melhor. E aí, assim, né, a gente fica se perguntando, né, o que é que nós temos feito, né, como organizações, como instituições de saúde, né, como é que nós estamos frente a essas situações. Eu acho que hoje a gente tem lidado um pouco mais perto, né, mais próximo dessas situações de fragilidade emocional dos nossos colaboradores, e aí o nosso tema, ele é realmente o profissional de saúde seguro, paciente seguro, e quando nós falamos sobre profissionais seguros, nós não temos como desvincular das questões emocionais, né? Não temos como deixar de pensar na saúde mental dos nossos colaboradores. E aí, André trouxe algumas questões, André trouxe essa questão do evento adverso, que é justamente um evento que acontece de maneira não proposital, né? E aí eu comecei a me perguntar, não é, o que é que acontece para que um colaborador, para que um profissional, muitas vezes ele tenha, né, acabe acontecendo, acabe gerando esse evento adverso, né? E aí muitas vezes nós temos de fato fechado os olhos para essas questões emocionais, de como é que o meu colaborador, como é que esse profissional ele está. E aí existem algumas figuras dentro desse processo, dentro dessa relação, né? E aí a gente começa se perguntando, eu fiz algumas anotações, né? Por que nós estamos falhando como profissionais de saúde com relação ao cuidado dos nossos pacientes, né, para que gere-se aí essa questão do evento adverso. E aí a gente se pergunta, o que é que as organizações, né, o que é que o sistema de saúde tem feito para que, de fato, esses profissionais estejam mais seguros. E aí a gente fala não só de segurança técnica, não só de segurança de processo, mas também de segurança emocional, também de segurança psíquica desse colaborador, né? Então, qual é o apoio, né? O que é que eu tenho feito como organização, como instituição de saúde, eu tenho feito pelo meu colaborador? E aí a outra pergunta que a gente se faz é o que é que nós, como profissionais de saúde, também estamos fazendo. Eu acho muito interessante porque antes de hoje conversar com vocês, eu tive a oportunidade de conversar também com os alunos da Uninasal, da Liga também de Segurança do Paciente, e aí eu fui conversar com alguns profissionais de saúde e fazer uma pergunta para eles, né? E acho que até algumas pessoas que eu fiz essa pergunta que estão aqui. O que é que faz com que vocês procurem, né, ou não procurem um atendimento psicológico, né, uma ajuda psicológica? E aí eu tive diversas respostas, né? Alguns me disseram que talvez é pela falta de credibilidade de que de fato precisa procurar uma ajuda emocional, uma ajuda psicológica. Outros disseram que é por questões financeiras, outros por questão de tempo, mas a sua grande maioria, muitos nem sequer sabiam como responder, nunca tinham parado para pensar sobre isso. E aí eu entendo e compreendo que a gente está nesse processo de construção ainda sobre a saúde mental, né? Ainda a saúde mental é tabu para a gente, ainda entender e identificar e reconhecer que nós precisamos de um auxílio, muitas vezes, de um profissional da saúde mental é difícil,
né? Ainda existe um estigma, ainda as pessoas acabam olhando para a gente de uma maneira diferente. Eu acho que são momentos como esse, da gente compartilhar, da gente dividir, né, da gente entender um pouquinho do outro lado também, que vai fazer com que a gente comece a ter outro olhar e conduzir essas relações e conduzir essas situações de uma maneira mais assertiva e mais humana, né? E aí a gente fala o tempo todo sobre isso, sobre humanização, sobre humanização, sobre humanização. E aí entra quem cuida de quem está cuidando, né? Quem está tornando humano aqueles que estão humanizando o serviço de saúde, né? Então, o que é que nós temos feito, o que é que nós estamos fazendo para esses profissionais? Eu vou sempre perguntar para que a gente possa refletir como profissionais que estão inseridos nas instituições de saúde. E aí, eu lembro que nesses momentos agora de pandemia, dentro da organização, eu tive a oportunidade, a gente recebe alguns colaboradores, nós temos acolhido alguns colaboradores em estado um pouco mais que estão mais afetados com relação às suas questões emocionais, que têm nos procurado, e uma específica me procurou porque disse que, e aí quando ela trouxe um relato sobre a identificação do paciente que ela estava cuidando com o marido dela. E aí ela disse assim para mim, Ingrid, quando eu recebi aquele paciente, o meu marido já estava em casa fazendo fisioterapia, porque já tinha se recuperado, né? Óbvio, não 100%, mas estava se recuperando do Covid, mas ele teve alta. E aí, quando eu recebi esse paciente pareceu muito com o meu marido. Ele trouxe relatos, ele trouxe falas muito parecidas com o meu marido. E aí, eu acabei criando uma relação, né, com aquele paciente, me entendo com a relação de realmente de cuidado. E eu entendi, né, na verdade, eu coloquei na minha cabeça que aquele paciente ele iria ter alta. Ele iria sair daquela situação porque o meu marido saiu. E aí, ela acabou que o paciente ele não evoluiu bem, ele realmente piorou e aí ele veio a óbito. E foi justamente no momento que ele veio a óbito, no plantão dela, no que ela não aguentou. Ela, de fato, teve crise de ansiedade, ela ficou muito, muito mal, ela teve realmente foi muito impactante o que aconteceu com esse paciente. E aí ela procurou a gestora dela, e aí eu entro também com vocês, profissionais de saúde, que estão fazendo a gestão desses profissionais. Eu digo assim que vocês são de suma importância e a sensibilidade de vocês e o olhar de vocês voltado para esses profissionais faz toda a diferença. Muitas vezes a gente não consegue abarcar, por exemplo, 1.500 colaboradores dentro de uma organização de vez, mas é através desses gestores que nós começamos a sensibilizar, começamos a conversar sobre, começamos a falar, levar alguns conceitos, treinar esses gestores também para lidar com esses colaboradores, para que eles possam ser um canal também de possibilidade que a gente consiga alcançar esses colaboradores. E aí foi assim, essa colaboradora procurou a sua gestora, chorando muito, estava bem debilitada, e aí a sua gestora nos procurou, né, pedindo esse auxílio para que a gente acolhesse essa colaboradora, e o relato dela foi esse, e ela chorava muito, ela, né, estava realmente, ela disse, eu estou com taquicardia, estou tremendo, estou com sudorese, então, típicos sintomas aí de crise de ansiedade, e aí a gente acolhe aquela colaboradora naquele momento, a gente faz técnicas de relaxamento com aquela colaboradora, e aí a gente vai conversar com aquela colaboradora e ela traz esse relato. E aí a gente entende, nós estamos também lidando com profissionais que são seres humanos, né? Que antes a gente ouvia, olhe, tente não se impactar com o que está acontecendo. Mas aí eu pergunto, como não se mobilizar? Como não se sentir impactado com tudo que está acontecendo? E aí a gente ouve relatos de profissionais de saúde que dizem, olha, antes eu tinha pacientes que não eram próximos a mim. Eram pacientes que vinham, eu tinha um cuidado humanizado, eu prestava um serviço humanizado, eu fazia o meu trabalho de maneira, né, segura, correta, da maneira técnica que me foi ensinada, mas de repente eu começo a ter pacientes que são amigos dos meus amigos, que são parentes dos meus colegas de trabalho, que são os meus parentes muitas vezes, e aí eu me vejo tendo que manter um nível de equilíbrio para que eu consiga prestar esse serviço com qualidade,
e para que eu evite erros como esses. E aí tem o outro quesito, porque esse erro que eu possa cometer, ele pode levar a vida ali do meu paciente. Então, é isso que eu acredito que nós precisamos entender, né? Nós estamos falando, estamos conversando sobre profissionais de saúde, sobre seres humanos dotados de sentimentos, seres humanos que têm emoções, que muitas vezes vêm de sobrecargas excessivas de trabalho, não é? Porque o que a gente mais vê dentro do ambiente de saúde são profissionais que se veem aí em jornadas duplas, triplas, que vêm de plantões aí que muitas das vezes passam 2 dias, não sei, 1 dia e meio sem ir para casa. E a gente sabe que, organicamente falando, é quase impossível esses profissionais estarem aí com as suas questões cognitivas 100% ativas e atentas ao que eles estão fazendo. Então, que nós possamos, de fato, nos sensibilizar a isso, né? A essas situações. E se perguntar, também como profissionais de saúde, onde é que nós estamos aí dentro disso? O que é que eu tenho feito, né? Eu tenho olhado para a minha saúde também emocional, mental. Eu tenho olhado para a saúde mental, emocional do meu colega que está ao meu lado. Eu, como líder, né? Eu tenho me cuidado, eu tenho de fato olhado para mim, para que eu consiga, porque não é fácil. E aí a gente também, acredito que a Aline está aqui, se eu não me engano, eu ouvi a voz dela, e aí a gente precisa de fato acolher nesse momento os nossos gestores, acolher nesse momento os nossos líderes que estão ali na linha de frente recebendo, né, toda essa carga emocional, recebendo toda essa responsabilidade, e eles precisam ter um espaço, um ambiente de escuta, eles precisam ter uma organização, né, pessoas que consigam acolher esses líderes, acolher esses gestores e capacitá-los e ajudá-los também a passar por esse processo, né? E não olhar esses profissionais como super-heróis, aqueles que o tempo todo precisam estar 100% bem, mas sim como profissionais que são seres humanos, né? Mais uma vez, que são dotados de emoções, de sentimentos e que em algum momento podem falhar, né? E aí a gente diz que essa falha seja mínima, porque a gente sabe, obviamente, que nós estamos lidando com vidas, né? E o que a gente precisa prezar aí é a segurança do nosso paciente, dos nossos profissionais de saúde. Mas o que é que a gente também tem fornecido para esse profissional? O que é que nós temos dado para eles, né? Então, eu acredito que a gente precisa pensar realmente sobre isso, né? E aí, como organização, eu fico muito feliz em hoje estar falando aqui por uma organização como a Rede Primavera, que nós temos construído diariamente, temos pensado diariamente como, né, melhorar a experiência do nosso colaborador dentro da organização. A gente fala muito sobre experiência do paciente, mas nós também, dentro da organização, a gente, como setor de recursos humanos, né, nós temos olhado também como os nossos colaboradores estão dentro das nossas organizações. E a gente começa falando sobre isso desde lá do início do processo de recrutamento e seleção, quando a gente tem um processo de recrutamento e seleção um pouco mais robusto, onde a gente tem dinâmica, onde a gente tem avaliação psicológica, onde a gente delimita um perfil ideal, entre aspas, para que aquele colaborador, quando ele seja aprovado, a gente saiba que ele está num ambiente que é um ambiente propício para ele. Então, desde o início do processo, desde quando o colaborador ele começa ali o processo dele de admissão, a gente já busca esse cuidado com ele. Então, a segurança desse colaborador, para que esse colaborador ele esteja bem para prestar um serviço realmente seguro e de qualidade para os nossos pacientes. Então, depois que ele passa ali pelo processo de recrutamento e seleção, que é um processo que a gente realmente exige um pouco mais daquele candidato, para que a gente possa avaliar como é que ele está emocionalmente. Muitos candidatos, algumas vezes, a gente realmente não aprova aqueles candidatos porque é perceptível que não estão em condições emocionais para poder lidar com algumas situações dentro da assistência. E aí vai realmente do nosso olhar, vai da nossa sensibilidade, da gente utilizar as ferramentas que a gente tem para poder ser assertivo na escolha desse profissional. Depois disso,
quando a gente começa a receber aquele colaborador, no momento de acolhimento, que a gente está ambientando aquele colaborador, a cultura daquela organização, eu também estou promovendo saúde ao meu colaborador, eu também estou promovendo uma segurança para que meu colaborador ele se sinta satisfeito em estar naquela instituição. Também continua a ramificação, quando ele vai ali para o processo de treinamento. Então, quando a gente deixa os nossos profissionais, como, por exemplo, os nossos enfermeiros e técnicos, 30 dias dentro do nosso núcleo de educação permanente, treinando para que ele vá prestar um serviço de segurança e de qualidade. E aí, muitas vezes, a gente recebe esses colaboradores, esses candidatos, que, infelizmente, aí fica para a gente também refletir, né? Se nós estamos nesses espaços para a gente também promover discussão sobre isso, o que é que nós, dentro das instituições de ensino, temos feito na capacitação desses colaboradores, desses candidatos, né, desses profissionais, e muitas vezes esses profissionais até vêm preparados tecnicamente, mas não vêm preparados muitas vezes com relação ao comportamental. E aí a gente sabe muitas vezes que a instituição de ensino não tem como abarcar tudo, mas fica para a gente pensar sobre isso, né? Como é que os nossos profissionais estão saindo das instituições de ensino, e aí a gente recebe esses profissionais, e aí entra a organização para muitas vezes ter que treinar esses profissionais, às vezes até de questões básicas. E aí entra a instituição, entra a organização e vai treinar esse colaborador. E aí esse colaborador ele passa 30 dias com a gente, ele vai treinar, ele vai aprender. Ele é acompanhado por profissionais que a gente intitula como multiplicadores, que são profissionais referências ali da área, e esses profissionais acompanham eles. Os treinamentos ali são feitos com base em protocolos, né? Aí, junto com as nossas equipes de enfermeiros, de médicos, enfim, quem a gente entende que é importante estar participando dessa criação, da construção do protocolo. Tudo isso, Ingrid, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque tudo isso faz parte, né? Estou sendo até redundante, faz parte do processo também de segurança do nosso colaborador e como consequência do nosso paciente. Então, quando esses colaboradores chegam em suas áreas, né, como eles são recebidos, e aí a gente entra numa rotina realmente exaustiva, numa rotina que muitas vezes você não tem nem como parar muitas vezes para pensar e refletir, para tomar uma decisão. Então, a gente despende muitas vezes muita energia para tomar uma decisão, porque a gente está ali, aí a gente pega enfermeiros com vários técnicos de enfermagem ali que eles precisam gerir, que eles precisam liderar, e esses profissionais precisam muitas vezes estar equilibrados. E aí a gente entra, né? Se a gente também não tem cuidado da gente, quem vai cuidar, né? A organização, ela também tem uma parcela de responsabilidade, mas nós também precisamos nos responsabilizar com relação à nossa saúde. E aí a gente pode se perguntar, né, Ingrid? E aí como é que a gente pode cuidar da nossa saúde, né, da nossa saúde mental, através de quais ações, o que fazer, né, de maneira prática para esses profissionais? E aí a gente fala aqui, ó, de atividades físicas, a gente fala de compartilhar os seus momentos com sua rede de apoio. André trouxe sobre isso, que muitas vezes esses profissionais, quando entram nesse processo, né, que participam aí, fazem parte desse evento adverso, a primeira depois de vários passos, mas eles tendem a procurar sua rede de apoio. Então, de fato, da gente compartilhar a nossa vida com quem a gente confia, com a nossa rede de apoio, dividir um pouco as nossas relações. E a gente sabe que hoje, com a pandemia, estamos mais distantes disso, que causa também um agravante, mas que que a gente não deixe de conversar, de se comunicar da maneira que a gente pode hoje, né? Então, atividades físicas, nossa rede de apoio, psicoterapia. Então, entender que psicoterapia não se faz. Pessoas que têm síndromes, que têm problemas psiquiátricos, que têm problemas psicológicos, mas pessoas que também querem promover sua saúde mental, pessoas que querem entender como é que elas estão internamente. Então, também é uma das possibilidades para o cuidado aí com o emocional, com a saúde mental. Temos também hoje práticas que estão sendo muito conhecidas e faladas, como a prática da yoga, a prática da meditação, da respiração. Então, são práticas que a gente começa muitas vezes até a aprender
aprender, né, técnicas de respiração, que às vezes no momento que a gente está ali mais desafiador, e aí eu já ouvi gestores trazendo como essas práticas já têm aliviado realmente o dia a dia deles, aprender a lidar, a gente fala do manejo, né, com as nossas emoções. Então, quando a situação vem, a gente saber, de fato, saber como conduzir aquela situação. E, obviamente, a gente só vai saber buscando, a gente só vai saber aprendendo, né, conhecendo, para a gente conseguir, de fato, entender o que é que a gente pode fazer, seja com a gente, ou seja com algum colega que está próximo a gente nessas situações. E aí como organização, né, como instituição hoje de saúde, é o que nós da Rede Primavera estamos buscando. A gente disse que hoje nós trabalhamos com ações, nós chamamos isso dentro do RH, né, de ações voltadas para o nosso colaborador, né, então ações de endomarketing, que a gente é justamente para que a gente mantenha também o nosso colaborador satisfeito no ambiente de trabalho dele, né, o que é que nós temos feito, então várias ações, que aí eu vou mostrar para vocês agora. Vivi, se você quiser, por favor, colocar. Eu trouxe para vocês algumas das ações, bem algumas, nós fazemos aí outras ações, mas a gente vai trazer algumas ações que nós estamos fazendo, que nós já fizemos na Rede Primavera como proposta, como possibilidade de fato, cuidar dos nossos colaboradores, de olhar para os nossos colaboradores de maneira mais humanizada, de entender que quem está ali é um outro humano, né? Alguém que precisa, de fato, também de apoio. Vivi, pode passar, por favor. Aqui, gente, foi a nossa semana de enfermagem, tá? Isso aqui foi lá em 2019, quando nós ainda podíamos aglomerar, né? E aí a gente fez uma semana de enfermagem lá em 2019, com práticas aqui de exercícios físicos, nós tivemos uma gincana. Vivi, pode passar, isso aí foi no ano de 2019. Pronto, aí também ainda é da semana de enfermagem, geralmente a gente também possibilita, nós temos um refeitório e aí a gente faz almoço, faz jantar, faz café da manhã para os nossos profissionais de saúde. Nós também, quando podíamos, como estávamos podendo ainda aglomerar, né, nós fizemos uns encontro, né, externo com os nossos enfermeiros e técnicos de enfermagem, e aí são essas fotos, essa acima aí na direita e abaixo, né, os nossos enfermeiros com o nosso superintendente, né, nossa gerente de enfermagem hoje, também. Então, aí foi também na semana de enfermagem de 2019. Pode passar, Vivi, por favor. Aqui foi no nosso Janeiro Branco de 2019. Eu quis trazer algumas fotos do ano de 2019, que a gente podia, de fato, nós não estávamos na pandemia, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente precisa trazer à memória aquilo que traz esperança para a gente. Então, acho que é bom a gente ver isso, né? Lembrar do quanto era importante, né? A gente ter essas relações assim mais próximas e que quando tudo isso passar, que nós possamos realmente buscar isso, não deixar de fazer, né? Porque isso faz muita diferença para a gente. Aí foi no Janeiro Branco, né? Então, geralmente, essas datas, né, de conscientização com relação à saúde, nós também fazemos. Aí é o Super Prima, é o nosso mascote aí da acreditação. Foi uma. Pode deixar aí, Vivi, obrigada. É o mascote que estava com a gente nesse processo de acreditação, que a gente também criou para humanizar mais isso, para que ele também fosse nosso mascote e estivesse mais perto dos nossos colaboradores. Pode passar, Vivi. Aqui foi o final do ano, agora nesse ano de 2020, né? Então, nós fizemos aí um almoço para os nossos colaboradores, com uma sobremesa, né? Também demos aí para eles um peru, né? Junto com o vinho. Ali acima tem uma cesta que nós preparamos aí com muito carinho, com muito amor para os nossos gerentes, né? Para os nossos superintendentes, diretores. Pode passar, Vivi. Aqui ainda é do final do ano também, da nossa organização. Como a gente não estava podendo e está todo mundo junto, nós fizemos uma comemoração de final de ano online. Então, nós nos reunimos, com o vinho que nós recebemos, nós fizemos o brinde, né? Então, a gente estava ali brindando todo mundo junto da organização. Quem queria participar, quem podia participar, nós estávamos ali.
o almoço que nós fornecemos, um Papai Noel. Esse Papai Noel, inclusive, é um colaborador nosso, que todo ano ele se disponibiliza para se vestir de Papai Noel, para poder ajudar a gente a entregar aí os brindes. Pode passar, Vivi, por favor. Aqui foi o Janeiro Branco desse ano, já com distanciamento, então a gente sempre cumprindo os distanciamentos, pensando em como a gente podia fazer essas ações, e aí nós fizemos ação de abordagem na recepção, na porta dos colaboradores, com mensagens motivacionais, né, falando um pouquinho também do que era o Janeiro Branco, sobre a importância do cuidado com a saúde mental, né, também fizemos ações internas com os nossos colaboradores de relaxamento, de yoga, ações vivenciais, para que eles pudessem se conectar um pouco mais com eles, para que eles pudessem parar um pouquinho da rotina ali, corrida do dia a dia deles, e olhar um pouco para dentro. E aí também nós fizemos essas ações de Janeiro Branco. Pode passar, Vivi, por favor. Aí também são ações de bem, a gente chama de ações de bem-estar nessa época do Covid. Então, nós mandamos também algumas cestas para os nossos coordenadores de enfermagem e para os supervisores de enfermagem. Então, como uma maneira de dizer assim, que nós também estamos com eles, né? Como nós falamos, eles muitas vezes que estão ali recebendo a carga, né, da equipe, das situações do dia a dia ali da assistência, e também foi nossa maneira de dizer assim, ó, nós estamos com vocês, a gente está aqui, nós estamos de mãos dadas. Fizemos também uma mensagenzinha com os cartões para distribuir para os profissionais da área de saúde, né, para os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, com uma cartinha, com uma mensagem, com a pipoca ali, para que no plantão deles pudesse ter um pouquinho mais de leveza. Aí acima vocês estão vendo a aula de yoga, que hoje nós estamos praticando 2 vezes na semana. Nós estamos com 2 modalidades, que é a yoga presencial e a yoga online. Ontem a gente iniciou essa nova prática da yoga online, essa foto que está aí abaixo. E aí a gente também está se adaptando a esse novo formato, para que à noite, né, todo mundo que está pela manhã, que muitas vezes não consegue participar na hora do trabalho, possa participar. Vivi, pode passar, por favor? E aqui foi a nossa ação da Páscoa também, a gente não podia deixar também de passar aí, de agradecer, né, de passar em branco essa ação da Páscoa. Então, como nós falamos, datas comemorativas, a gente também tem buscado estar próximo dos nossos colaboradores, tem buscado estimular realmente esse olhar mais humanizado para os nossos colaboradores. Pode passar, Vivi, por favor. Aqui são os nossos treinamentos, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Através dos nossos treinamentos, a gente possibilita, de fato, prestar um serviço, né? Prestar uma assistência de qualidade e segura, não só para os nossos pacientes, mas também para os nossos colaboradores. Quanto mais os nossos colaboradores se sentem habilitados, treinados, capacitados, mais eles passam isso para os pacientes, mais seguros eles se encontram. Então, nós também temos nos adaptado a esses treinamentos online. Pode passar, Vivi, por favor. Aqui é a nossa salinha de bem-estar, nossa mais nova salinha de descanso. Foi através de um diagnóstico na UTI que nós fizemos um diagnóstico de clima, né, quando nós somos acionados no RH, seja que uma área talvez esteja precisando ser olhada um pouquinho mais, ser, né, observada, a gente vai lá e a gente faz um diagnóstico com aqueles colaboradores para entender o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode fazer como um plano de ação para trabalhar ali dentro daquele setor. E aí nós implementamos aí nesses últimos meses essa linha de bem-estar da UTI. Então, entendendo que esse é um setor, né, que de fato tem estado bem mais perto do Covid, né, dessa pandemia. Então, os profissionais estão mais perto da pandemia, e aí com isso é o nosso projeto piloto, né? Estamos torcendo para que a gente consiga disseminar essa proposta nas outras áreas, no internamento, no centro cirúrgico, na urgência, e aí a gente começou pela UTI. Também está sendo um sucesso, colocamos caixinha de som, né? Colocamos difusor, enfim, a gente deixou uma salinha bem aconchegante para poder realmente acolher os nossos colaboradores no momento que eles precisam dar uma desopilada, uma descansada. Pode passar, Vivi, por favor.
E aqui também a ação dos aniversariantes do mês. Todo mês a gente tem uma relação, mesmo com 1.500 colaboradores, a gente faz questão de entregar o presentinho ali de cada aniversariante do mês para os nossos colaboradores. Vivi, pode passar, por gentileza. E é isso, gente. E aí tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, por mais que a gente conheça todas as técnicas, por mais que a gente saiba fazer, por mais que a gente tenha conhecimento técnico, por mais que a gente tenha habilidade, mas que nós não venhamos esquecer, principalmente nós que somos da área da saúde, né? Acho que é em qualquer área, mas principalmente nós que somos da área da saúde, que nós estamos nos relacionando com seres humanos. Então, que nós não venhamos perder a sensibilidade, que a gente venha olhar para dentro da gente, entender como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos nos relacionando com o outro, como é que eu tenho me relacionado, como é que eu tenho tratado quem está ao meu lado, meu colega de trabalho, como é que eu tenho me tratado, o que é que eu tenho feito para cuidar de mim. Então, que a gente não venha esquecer de jeito nenhum disso, tá? Muito obrigada aí pela atenção de vocês e podem contar comigo para o que for preciso, tá bom? Vivi, obrigada pelo convite. Oi, Ingrid, obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu não tenho pergunta, não, mas uma coisa que eu ia dizer que durante a fala dos três, eu só pedi a Deus uma coisa. Na próxima encarnação, me traz como qualquer um dos três que tá bom. Tá? Pode ser igual a André, Milena, igual a Ingrid, tá tudo maravilhoso. Agradecer a fala dos três, de de um conhecimento e eloquência incrível, assim. Acho que foram brilhantes cada um dentro da tua fala. Eu sou meio suspeito para falar. Mila, eu acho que mesmo sem um contato, o nosso contato foi único nesse curso que a gente fez lá da Anvisa em São Paulo. Mas falar de André e de Ingrid, para mim, é chover no molhado, né? Acho que tinha uma coisa que o André colocou para Caroline, que ele queria dar uma resposta, que ela fez um comentário no chat. Isso. A Caroline, ela colocou que tiveram algumas críticas realmente quanto ao termo segunda vítima por alguns ativistas. Realmente saiu até um artigo, né, de opinião que eles, na verdade, advogavam que deveria se abandonar esse termo segunda vítima, né? Porque a única vítima é o paciente e o familiar, tá? Que esse termo segunda vítima dava uma conotação aleatória ao dano que o paciente sofria, ao sofrimento que os familiares acabavam sendo acometidos, né? Colocava como se os eventos adversos fossem uma coisa relacionada muito a uma sorte, algo não prevenível, tá? É um ativismo, enfim, em termo, de um foco maior em termo ao paciente, tá? Até o Albert Hu, né, ele respondeu ao artigo, né, tem todo o seu viés, foi ele que cunhou o termo, então tinha toda uma conotação para manter o termo, né? Talvez o grande problema não é que a gente tenha que tirar a figura da segunda vítima, né? A gente sabe do sofrimento, né, do dano ocasionado que esse profissional de saúde, quando envolvido num evento adverso, tenha, né? Talvez seja questão apenas de uma nomenclatura, né? E você colocar como uma coisa aleatória, não prevenível, vai muito num caminho contrário a tudo que a segurança do paciente, né, a filosofia de segurança do paciente acaba, na verdade, pregando, né, que você tem uma cultura, né, de acusação e vergonha, em que a gente tenha que focar no sistema e não nem naquele que está envolvido, né, que até se tentou colocar alguns outros termos, como cuidador frágil ou algo assim, mas eu acho que a questão em termos se a nomenclatura é a das mais adequada ou não, se colocar o
o prestador, ou até mesmo a instituição de saúde, como uma vítima também, né? Muito mais do que isso. Aqui a gente vai estar discutindo um termo muito mais ampliado, que são os danos causados, né, quando acontece um evento adverso, né, não tirando a magnitude e a importância, né, do dano ocasionado ao paciente e ao familiar, mas que dentro de um sistema complexo de múltiplas interações, existem outras pessoas que também acabam sendo acometidas, né, quando presente e envolvido num evento adverso. André. Eu. Só complementando isso que você falou, eu acredito também que essa discussão acerca do termo em si utilizado, né, para caracterizar o profissional que sofre a consequência do evento adverso, né, no qual ele estava envolvido, também tem relação com aquela sensação da não normatização do evento, né, porque existem algumas discussões que, quando a gente sai um pouco da esfera de tudo bem que a ideia não é culpabilizar o profissional, né, não é identificar os culpados no responsabilidade do profissional envolvido no evento. Então, muito dessas críticas relacionadas ao termo, né, pela leitura que eu tinha feito, também gira um pouco em torno disso. Porque a partir do momento que você coloca o profissional de saúde como uma vítima também, né, como é que, ao mesmo tempo, o profissional, ele é vítima e ele também pode ser responsabilizado. Então, ele não é o culpado, né? A ideia da investigação da evento adverso realmente não é a gente identificar culpados. Geralmente, o foco da investigação são realmente os erros nos processos assistenciais, nos fluxos que são padronizados nas instituições de saúde, né? Mas, ao mesmo tempo, existem alguns eventos adversos que a gente sabe que ocorrem na instituição que são necessários a identificação de responsáveis. Então, a ideia da responsabilização do profissional, né, ela não deixa de existir quando a gente sabe que não pode focar na culpa. Então, eu acho que a crítica também pode girar em torno disso, da ideia de que, trazer a ideia do termo vítima, a gente coloca o profissional como se fosse mesmo, quase que no mesmo nível de dano, né, sofrido pelo paciente, que foi quem efetivamente sofreu o dano, sendo que o profissional, naquele momento, ele é o agente do dano, ele não é o culpado do dano, né, mas ele é o agente, um dos agentes responsáveis pela ocorrência daquele dano ao paciente. Então, eu acredito que faria... mais ou menos, pela minha interpretação, seria em torno disso. Eu não acho que é uma crítica de toda infundada, eu acho que traz essa reflexão, né, com relação a essa nomenclatura, até que ponto a gente coloca o profissional como um agente do evento, ou como um passivo do evento, né, como um que também sofreu dano, da mesma maneira como o paciente também sofreu dano, mas, ao mesmo tempo, com certeza, também, a gente também precisa considerar que o profissional de saúde que é envolvido no evento adverso, ele sofre, sim, também a consequência daquele evento, né, porque ninguém sai de sua casa querendo provocar um dano para nenhum paciente, querendo causar dano, querendo causar mal para nenhum paciente. Então, o evento realmente é um evento adverso, que não é intencional, mas que, a partir do momento que ele ocorre, a gente precisa também discutir a questão da responsabilização dos eventos. Helena, eu concordo plenamente contigo. Talvez a gente não consiga ter um termo mais apropriado, vamos dizer assim, né? Em termos de uma graduação entre consequência e dano aí, tá? Do mesmo modo que você não pode tirar as consequências causadas por todo o evento, a gente não pode tirar a responsabilização, né? Exato. E eu acho que esse termo é que a gente precisa deixar bem claro, né? Responsabilização é diferente de culpabilização, né? A culpa, você dá meio que um caráter mais negativo, vamos dizer, ao processo, né? Então, a responsabilização, todos nós somos responsáveis. Seja que a gente teve intencionalidade ou não, mas nós somos responsáveis, né? Então, dentro desse processo de investigação, eu acho que tem que deixar bem definido esse termo de responsabilização, né? Mas aí vai na discussão muito mais se é culpa, se é responsabilização, mas eu acho que a responsabilização, todos nós somos responsáveis a partir do momento que nós somos agentes modificadores ali. Né? Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu acho que isso é importante, assim,
destacar que, ao mesmo tempo que as instituições de saúde, obviamente, precisam desenvolver estratégias para garantir a segurança dos seus profissionais de saúde, a saúde mental dos seus profissionais de saúde, ao mesmo tempo, as instituições de saúde também têm que permitir, né, uma análise imparcial e completa dos eventos adversos, porque também o profissional de saúde que está inserido em uma instituição que não contribui com a investigação e sim se coloca na posição de defender o profissional como se estivesse existindo, né, uma acusação, então você não permite, a partir disso, fazer uma análise completa do evento, então você não consegue identificar as causas reais daquele evento, os pontos de fragilidade daqueles processos, as falhas latentes, as falhas ativas, né, então a instituição de saúde, ela deve sim desenvolver estratégias que contribuam para o bem-estar emocional, psíquico, social e tudo mais dos profissionais de saúde, né, nós enquanto profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo ela deve permitir que exista uma investigação imparcial desses eventos, né, de maneira que a investigação, ela tenha a finalidade de contribuir com a cultura de segurança da instituição, com a cultura justa da instituição, porque senão o que pode acabar acontecendo é realmente a gente normatizar o evento adverso, então aquilo que seria adverso, né, que deveria ocorrer em situações totalmente inesperadas e não realmente não intencionais, quando a gente normatiza o evento, aquilo que seria pouco frequente pode, inclusive, ganhar uma frequência pela questão da normatização mesmo, pelos profissionais também se sentirem acolhidos de uma maneira tamanha, teria aquela sensação de que realmente não vai existir nenhuma investigação real sobre aquilo que efetivamente ocorreu. Então, acho que é importante a gente frisar essa importância de diferenciar os termos, né? A ausência da culpa não impede a ausência da responsabilidade. Eu acho que esse é um ponto que a gente, enquanto gestão de risco, enquanto profissional relacionado à segurança do paciente, enquanto profissional de saúde, enquanto gestor de saúde, ainda precisa avançar. E também a gente, não apenas na gestão, mas a gente, enquanto profissional também, que se insere no evento, também precisa permitir que exista uma análise imparcial, de maneira que consiga identificar realmente a responsabilização, né? E tratar, efetivamente, os riscos que forem identificados. Não, perfeito. Eu acho que até naquele fluxograma, né, que eu acho que é um fluxograma que deveria estar muito bem exposto e disseminado na instituição, que é aquele fluxograma de cultura justa, em que você, através de algumas análises e perguntas, né, dentro do que aconteceu do evento, você tentar diferenciar o que é que foi um comportamento negligente do profissional, né, em que aí as medidas cabíveis têm que ser tomadas, e isso tem que estar muito bem claro e definido, para que todo conheça, até para você não ter essa abertura, como você falou, de uma negligência em termos da investigação do evento adverso, em termos da responsabilização do profissional, saber o que é um comportamento de risco, né, do profissional, para que ele fique atento, né, nas falhas que podem acontecer tanto no sistema como as falhas individuais, e a partir daí você comunicar, avisar, treinar e dizer que assim, nós estamos treinando, nós estamos orientando, né? Isso aqui é justamente para evitar que isso aconteça, mas a partir do momento em que você está ciente, você é treinado, você é conhecedor e você insiste de forma intencional a não cumprir aqueles prazos, você começa a ter um comportamento que se torna negligente, né? E daquilo que é, na verdade, um erro humano em que a gente acaba sendo inserido dentro da complexidade de um sistema de saúde em que tem várias nuances e vários dados e informações para ser tomada a cada momento. Então, isso é realmente uma coisa que tem que ser muito bem clara, né? Um fluxograma como esse, de você definir quais são as estratégias quando você identifica um comportamento negligente, um comportamento de risco ou um evento adverso relacionado a fatores humanos de engenharia humana e quais são as ações que são tomadas a partir de cada identificação dessa, a partir do momento que você deixa isso claro, né, eu acho que você consegue começar a nortear um pouquinho e não deixar que os colaboradores acabem achando que aquilo pode ser um baile de carnaval, banda voou. Exatamente. Antes de encerrar, Vi, eu queria só, assim, na verdade, até trazer uma lembrança que a gente fala muito, que nós temos como visão dentro da nossa instituição sermos referência em cuidar de pessoas, né?
E acho que esse momento hoje da pandemia tem trazido uma lupa de aumento nesse sentido. Acho que muitas ações que até de repente a gente já poderia ter tido uma atitude de termos feito antes, isso hoje trouxe para a gente uma possibilidade muito maior de execução delas. E aí eu faço um convite aqui para a Ingrid, na composição, inclusive, do núcleo de segurança, e este olhar que foi colocado aí, tanto por André quanto por Milena, da questão dessa imparcialidade quando da investigação, e o quanto que é importante a gente ter o olhar para aquele colaborador que participou de um evento adverso, e o que a gente pode fazer para cuidar deste indivíduo, é importante, de repente, ter um olhar de vocês. Tá? Então, eu lanço aqui um convite para você, Ingrid, para essa composição aí. O André já foge da cruz, né? Mas eu já estou já conformado. Ô, Marquito, você... Diga, Eu pode sou falar. um colaborador que precisa de suporte. Marquito faz um convite desse assim, Marquito. Aí você também, né? Mas a ideia é essa, para que vocês nem se esquivem, nem queiram negar. Tá até gravado, Marcos. Qualquer coisa a Obrigado, gente Vivi. Você replica. manda para mim. Diga logo sim agora aí, por favor. Eu tenho como dizer não. Não tem. Obrigado, Ingrid. Você já é a nova membro do núcleo de segurança do paciente. Ai, meu Deus, que ótimo. Oh. E assim, eu acho que a gente não perder, eu acho que assim, o que Milena trouxe é a gente não perder uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que quando a gente responsabiliza de fato o colaborador, responsabiliza, me entendam, né? Quando a gente entende, o colaborador foi treinado, o colaborador foi capacitado, nós estamos falando como adultos, então é por isso que eu trouxe na minha fala da importância da gente se também autorresponsabilizar, entender como é que nós estamos frente à nossa relação com o trabalho, né? O quanto eu tenho entregue, tenho dado que o meu tempo, a minha questão condição física, como é que eu estou mentalmente, e aí eu vou me permitindo, de fato, eu estou negligenciando o serviço, a prestação do serviço que eu estou oferecendo. Então, a gente também não pode fechar os olhos para isso. Isso é um fato, né? Eu acho que a gente precisa ter isso muito bem avaliado, né? Muito bem claro para a gente. A gente acolhe, a gente está perto, a gente realmente é uma empresa, uma organização. Nós temos que ser, né? Próximos realmente dos nossos colaboradores, mas, obviamente, também temos que ser críticos, também temos que ser realmente ter esse olhar para essas questões mesmo de uma maneira um pouco mais, enfim, como eu falei, crítica mesmo, para que as coisas melhorem e que a gente não venha colocar, como Milena falou, o evento adverso como algo natural, né? Ah, tá tudo bem, eu faço, enfim, ok, pode acontecer. Não pode, né? A gente tem que reduzir mesmo isso. E se está acontecendo, por que está acontecendo? Aí entra Marquito, né, Marquito? Se está acontecendo, por que está acontecendo? Vamos trabalhar em cima disso, vamos criar plano de ação, vamos entender o que a gente pode fazer para poder a gente melhorar isso aí. Vivi, tá com você, fechamento. Gente, obrigada. Eu acho que rendeu bastante a discussão. Foram 2 horas. Eu agradeço, Milena, a oportunidade de te conhecer, né? Falar sobre tecnovigilância. Você falou de um tema bem complexo, mas de uma forma muito suave. Então, muito obrigada. André, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Devagarzinho ele vai chegando, viu, Marcos? A gente vai trazendo ele. Ingrid também. Joga o laço que ele vem. Ingrid também. E todo mundo que ficou, né? A gente chegou a ter quase 27 pessoas aí. E eu fico muito feliz da gente estar promovendo isso. Acho que conhecimento, quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, né? Com certeza. E aí o CEP agradeço novamente, viu? Bem mesmo para isso. Obrigada, viu, Milena? Obrigada, André. Obrigada mesmo. Milena, vamos manter essa relação ainda mais estreita, tá? Com certeza. Nós somos rede sentinela, viu? Temos que ter uma relação mais estreita. Obrigado, Mila. Obrigado, André. Obrigada, Marcos. Obrigada, Viviane. Tchau, André. Tchau, Ingrid, viu? Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa.